Estamos gravando. Então, é isso aí, pessoal. Aqui, boa noite para Érica, doutora Érica Ferreira, que está aqui hoje com a gente, endocrinologista, lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Boa noite. Tudo bem? Como Tudo você bom. vai? Muito tempo que não nos falamos, né? Desde a época da faculdade, praticamente. Verdade. Pessoalmente, sim, porque a gente só se fala por mensagem e acaba que nunca faz ligação assim ao vivo, né? Especialmente para o canal. Isso aí. Então, gente, hoje eu trouxe para vocês a conversa com a especialista, endocrinologista, Érica Ferreira, colega minha de faculdade, uma das melhores alunas da sala, fazer uma propaganda aqui, né? É verdadeira, né? Isso é verdade. Para a gente falar um pouco sobre a especialidade dela e ela explicar para a gente um pouco sobre hormônios, testosterona e saúde do homem, né? A gente vai dar um toque especial nessas áreas, mas, como a gente falou, a Érica é endocrinologista e você pode explicar um pouco para o pessoal o que o endocrinologista faz, para quem às vezes não tem conhecimento, saber quando te procurar. Beleza. Bom, então a endocrinologia é uma especialidade muito ampla, né? A gente estuda, no geral, as questões relacionadas a hormônio e metabolismo, né? Endocrinologia e metabologia. E dentro dessa parte de hormônio, a gente aborda hormônios da glândula tireoide, das gônadas, né? Que aí entra o caso da testosterona, da mulher, né? Do estrogênio, progesterona, a parte de diabetes, obesidade, que eu acho que acaba sendo a parte mais famosa da endocrinologia, às vezes para quem é leigo, né? Que é o profissional que mais detém esse conteúdo de obesidade. E as causas mais raras também, né? Então, doenças de outras glândulas, adrenal, hipófise. É uma especialidade bem ampla. Legal. Então, gente, acho que a maioria das pessoas tem uma ideia e existe aquela procura bastante popular, que eu acho que muita gente acha que o endocrinologista é igual você falou, aquele médico da obesidade. Então, tem muita gente que vai atrás do endocrinologista na procura de uma receita para um modulador de apetite, né? Porque acha que está se alimentando demais, ou às vezes até acha, já ouviu falar de um hipotiroidismo e acha, doutora, será que eu poderia fazer uma investigação, uma dosagem dos hormônios? E no caso dos homens, aí que a gente, né, a gente vai falar um pouquinho sobre movimento contra a masturbação, níveis de testosterona, para aqueles homens que acham, aqueles rapazes que acham que pode estar com uma testosterona baixa, que está sofrendo algum problema, uma disfunção sexual, né? Então, no seu caso, você falou que é geral, mas existe uma procura mais de algum lado, de outro? Existem alguns mitos que às vezes você vê que são muito comuns com a população? Bom, como a gente até conversou anteriormente, né, a grande procura ainda é para a parte da obesidade. E não que isso seja ruim, né, porque a obesidade é uma doença crônica. Então, nós que tratamos a obesidade como uma condição crônica, é uma abordagem diferente. Né? Então, o paciente procura e muitas das vezes a gente, de fato, precisa de um tratamento medicamentoso. E isso não há nada de errado, né? É um tratamento como qualquer outro, de pressão alta, de diabetes. Às vezes a gente tem muito mito de tratamento para obesidade, remédio para emagrecer, como se isso fosse uma coisa proibida, uma coisa que não deve ser feita. Exatamente. E, na verdade, é um tratamento como qualquer outro, né? Que deve ser conduzido por um especialista na área quando há indicação. Então, a parte que a gente mais detém é isso. Mas, com certeza, às vezes a gente drena o paciente por algum motivo, então até mesmo por essa questão de obesidade ou diabetes, né, que são doenças mais comuns, e a gente acaba indo por outros lados, né? Então, a gente descobre na consulta, conversando com o paciente, avaliando as queixas dele, os exames complementares. A gente vê que tem outros fatores que a gente tem que atuar também. Até o próprio hipogonadismo, né, que é a nomenclatura das disfunções sexuais, né, seja na mulher, seja no homem. Então, pode ter uma porta de entrada, às vezes, né, uma queixa principal, e quando a gente investiga, a gente acaba relacionando com outras áreas da endócrina também. Sim, isso é bem interessante você trazer à tona, porque existem outras glândulas que o pessoal às vezes não tá tão assim, né? Não ouve tanto falar como, às vezes até não identifica as próprias gônadas como a produção de hormônio, como uma coisa tão importante, os ovários e os testículos, e a importância dessas gônadas e a relação disso com
tantos fenótipos, né? Com tantos sintomas e tantos aparecimentos de fenótipos. Por exemplo, uma das coisas que eu vi o pessoal às vezes comentando, e que eles às vezes tentam dissociar, eles acham que é uma coisa genética e totalmente dissociada de hormônio, a questão do aparecimento dos pelos no homem, né? Da questão da barba, do pelo do peito. Então, muita gente às vezes vem discutir isso, às vezes no canal, nos comentários dos vídeos, e aí tem muita gente que totalmente não entende e acaba criando outros mitos sobre isso. Ah, não, isso é uma coisa totalmente genética, não tem nada a ver com o hormônio. E aí a gente tem que abrir a discussão e falar que tem a ver, que tem a dosagem de hormônio, que o hormônio, que a testosterona também, muitas vezes eu já tive que falar que a testosterona não é um hormônio exclusivo do homem, assim como a masturbação não é uma prática exclusiva da mulher, do homem ou da mulher, né? Então, acho que é bem interessante. Vamos falar um pouquinho de alguns assuntos e alguns... O que a gente está tentando fazer aqui é cobrir algumas dúvidas e alguns mitos mais populares, certo? Então, acho que na questão do homem, tem a questão da testosterona, a questão do hipogonadismo, às vezes da baixa da testosterona, a reposição e também o uso esportivo ou o uso estético, né, que algumas pessoas fazem, porque a gente sabe que o halterofilismo é uma prática esportiva e existem também aplicações não só estéticas, mas da questão de saúde, né? Algumas pessoas têm um desequilíbrio do eixo hormonal, precisa fazer essa reposição por questões de saúde, não só por questões estéticas, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Que eu vi que você fez uns posts legais no Instagram, né? Isso. Então, vamos lá. Conversando sobre essa parte da testosterona. Então, quando a gente fala de hipogonadismo, né, que é, então, realmente essa redução da produção de hormônio por gônada, na mulher o hipogonadismo é mais fácil a gente identificar porque mulher, em idade fértil, menstrua, né? Então, ausência de menstruação, por exemplo, menopausa é uma coisa muito marcada, né? A mulher parou de menstruar, é muito sintomática, tem sintomas mais específicos. No homem, a parte de hipogonadismo nem sempre é uma avaliação assim tão objetiva, né? Porque são vários, é um conjunto de sinais e de sintomas. Você falou da questão de pelo corporal, né? Dessa abordagem. De fato, dependendo da idade que o homem desenvolve esse hipogonadismo, se é uma questão congênita, uma questão, na verdade nem congênita, mas genética, né? Então síndromes genéticas, Klinefelter, etc. E isso desde já da infância, você vê que quando o rapaz chega na adolescência, acaba não desenvolvendo os caracteres sexuais, né? Não tem a distribuição de pelo no corpo, o testículo ele não aumenta de tamanho. E a gente sabe que mesmo assim, depois da idade adulta, se um homem evolui para hipogonadismo, por outras causas, né, que são, a gente pode até conversar das mais comuns, essa parte de pelo pode até ser um indicativo. Então, por exemplo, o barbear. O homem se barbeava a cada 2, 3 dias e agora ele não tem mais pelo no rosto, não tem mais barba. Isso pode ser uma dica, mas não é algo exclusivo. Entra também a parte de disfunção erétil, redução de libido, ginecomastia, né, que é o aumento de tecido mamário nos homens, queixas inespecíficas que a gente tem que tomar muito cuidado para triar, porque às vezes é comum a um monte de coisa, inclusive endócrina, né? Então não é porque o homem está cansado, tem adinamia, tem, né, dificuldade de ganhar massa muscular, que ele é hipogonádico. Né? Então, são coisas que a gente tem que avaliar dentro de um contexto, tentar juntar esse quebra-cabeça para ver se realmente esses sintomas são de hipogonadismo, né? E isso é uma coisa bem interessante, porque você trouxe isso à tona e falou para a gente falar um pouco, que eu acho que é uma coisa bem importante da gente falar aqui, esses outros fatores que envolvem, que causam esses tipos de sintomas e às vezes causam essa mitificação da masturbação, das práticas, das atividades cotidianas e esse bem-estar, essa disposição, porque isso é uma coisa muito relacionada com esse movimento do NoFap, que eu comentei com você que a gente vai conversar sobre, eles usam muito essa coisa do você se masturba, você se sente cansado, isso é uma perda de nutrientes pelo sêmen, e por isso é tão importante a retenção seminal para aumento da testosterona, e eu acho que existem outros fatores, que foi uma das coisas que eu quis pontuar quando eu
quando eu quis debater esse assunto, é a questão que muitas pessoas colocam, eu parei de me masturbar e me sinto melhor. E eu coloquei a questão, isso é um viés muito errado e que eu quis colocar porque é o quê? É uma tendência que as pessoas têm de, se você tem uma prática que toma aquele tanto de tempo do seu dia, se você se masturba todos os dias, por meia hora ao dia, e você resolve parar a prática e entrar em abstinência, você tem que substituir essa prática por alguma coisa. E geralmente eu vejo muitos homens falando que começaram a se exercitar, ir à academia, ou que seja uma caminhada. Isso leva uma série de outras práticas de saúde, a pessoa toma outros hábitos, modifica outros hábitos, que são realmente os fatores que elevam a testosterona e que não necessariamente era a masturbação a princípio que teria a causa, que seria a causa da baixa da testosterona. E outros fatores que são muito proeminentes hoje em dia, que é a questão de dietas, as pessoas cortando completamente o consumo de proteína de origem animal, então isso dá uma baixa, né, dos esteroides no corpo, e é uma coisa que muita gente não fala, porque seria contra a propaganda do veganismo, vegetarianismo. Então, assim, eu acho que tem outros fatores que a gente tem que abordar e falar, e que as pessoas estão meio que, como diz, estão com o sol com a peneira e falar, não, culpa é da masturbação. Eu gostaria que você falasse, como especialista, um pouco da sua prática e o que você vê realmente o pessoal fazendo essas confusões no relacionamento. Então, para começar, né, masturbação não é causa de hipogonadismo. Isso é totalmente estabelecido, né, em nenhuma sociedade de endocrinologia, nenhuma referência oficial entra masturbação, mesmo que frequente, como causa de hipogonadismo, de deficiência de testosterona e de baixa de produção de espermatozoides, né, que essa é a definição. É claro que, até como a gente conversou anteriormente, nenhum hábito, quando ele é excessivo e isso gera um vício, uma adição, ele é saudável, né? Realmente, isso é uma coisa que tem que ser vista. Mas o ato da masturbação não se relaciona com alterações de níveis de testosterona, e o fato de interromper esse hábito tampouco se relaciona com melhoras em outras questões hormonais. As pessoas que têm cansaço, adinamia. Então, isso é extremamente frequente, né? Se a gente for fazer uma pesquisa com um N de pessoas, 90% vai ter queixa de cansaço em algum momento. É uma queixa frequente em consultório, né? Então, até nós mesmos, se a gente for ver, é todo dia que a gente está extremamente bem disposto? Não. Mas a gente tem que realmente diferenciar um cansaço patológico de um cansaço de um estilo de vida que é inadequado, privação de sono, falta de exercício físico, alimentação rica em açúcar, ultraprocessado. Isso tudo realmente diminui a vitalidade e ainda consumo assim... de álcool e tabaco. Consumo de álcool, tabaco, exatamente. Tem muitas outras coisas que o pessoal não coloca na balança. Muitas outras coisas, até o uso de algumas medicações, né, que podem gerar um embotamento, né, uma alteração nessa parte. E até a questão de hormônio, hipotireoidismo, baixa de cortisol, né, que embora seja mais raro, mas é uma causa de um cansaço que realmente é patológico. Deficiência de vitamina, então própria vitamina D, vitamina B12, né, que é muito relacionada à parte neurológica, de raciocínio, força muscular até também, ferro, é uma abordagem muito ampla. Então, atribuir porque havia masturbação e cessou o hábito e isso gerou melhora, não tem nenhum grau de evidência científica relacionado a isso e nem que isso cause hipogonadismo. Eu acho que também tem uma outra coisa que seria interessante a gente comentar, e que é um mito que esses rapazes são apresentados e que aquela coisa da experiência pessoal acaba positivando esse mito, que é a questão que tem muita gente que vem e fala, quando você se masturba, você sente aquele cansaço, você sente aquela preguiça, você vai dormir. Eu conversei até fiz uma entrevista com um cara que eu admiro, um ídolo meu, e ele falou isso, ele falou que pela experiência dele pessoal, ele acha que isso é uma coisa, um argumento
que leva ele a acreditar que realmente o sêmen está tirando algum nutriente dele, ou que ele não tem a mesma energia de ejacular tantas vezes, ou de ter tantos orgasmos, igual a mulher, então que isso tem alguma diferença. E eu quis pontuar isso na conversa em inglês, acho que seria legal que a gente comentasse disso agora, que é uma coisa totalmente natural, essa questão do ejacular e se sentir relaxado, e sentir cansado, e sentir o soninho, é uma coisa que inclusive não é exclusiva do homem, a mulher também sente, e não é exclusiva da masturbação, você sente isso após o sexo, né? Então... Isso tem relação com neurotransmissores relacionados ao prazer, né? Então, independente da fonte de prazer, não só sexual, né? Mas isso gera uma descarga de neurotransmissores que leva a uma sensação, às vezes, de calma, de relaxamento. E, enfim, isso acontece até, vou dar um exemplo para comparar. Para quem tem, quando você come uma coisa muito gostosa, um chocolate, não, você não vai sentir sono, mas você sente uma onda de relaxamento, bem-estar, aquilo te... Né? Então, assim, isso não existe nenhuma perda no líquido seminal, não existe nenhuma perda de nutrientes vitais que vão levar à carência nutricional, né? Então, isso é um mito que não tem nenhum embasamento científico. E essa questão de um mito se repetir por muitas pessoas e em mim funcionou, isso não é aceitável como evidência médica, né? E o que eu acho que as pessoas têm que entender, que nós médicos, nós especialistas, a gente pelo menos deveria trabalhar com uma coisa que se chama medicina baseada em evidência. Isso quer dizer que toda vez que a gente trata de uma patologia, algum sintoma, a gente tem que investigar se de fato isso já foi criado num estudo sério, né, com um número de pacientes significativo, que conseguiu atribuir causalidade a alguma coisa. Isso é medicina baseada em evidência. Né? É a mesma coisa que falar, meu vizinho tomou um remédio e se sentiu muito bem, eu vou tomar também. Isso não existe, né? Então, sempre existe... E eu acho que é interessante falar que a evidência e a experiência pessoal, elas se diferem porque a evidência seria uma experiência pessoal assistida. Uma evidência, a evidência é uma experiência pessoal, sim, mas é uma evidência pessoal, é uma experiência pessoal assistida, onde você mede outros fatores também. E pra não aquela coisa, eu abstinência da masturbação, me sentir melhor. Mas espera aí, quais são os outros fatores que você modificou na sua prática, no seu cotidiano, que podem também ter efeito sobre isso? Então, é isso que às vezes eu tento falar e que às vezes fica muito leigo ou que às vezes pode ficar muito técnico. E a gente tenta falar em outras línguas e outros níveis para tentar assimilar, né? Ou para a gente tentar fazer essa conversa ficar mais popular e quebrar os mitos mesmo. Né? Então, outra coisa que eu acho interessante é que, igual você falou, como você não perde nada pelo sêmen, da mesma forma você não vai acumular nada fazendo a retenção seminal. E isso não tem nenhum embasamento. É interessante porque tudo isso surgiu de um estudo de 2006, um estudo de um grupo de chineses que fez e que eles acharam esse dado. Quase que, como se diz, é um achado científico, porque não tem, como se diz, até então, a gente não sabe qual a praticalidade disso, porque eles nem exploram dessa forma adequada cientificamente essa informação que é dada nesse estudo. É um estudo que fala que, se você fizer, que eles estudaram um grupo de pessoas que fizeram abstinência da ejaculação, então, nem sexo, nem masturbação por 7 dias. E eles fizeram a medida dos níveis de testosterona, e no 7º dia houve-se um pico de 150% do nível basal de testosterona. Porém, eles param por aí, né, o pessoal do NoFap, porque eles usam esse estudo e não leem o restante do estudo, que mostra que no 8º dia o nível de testosterona voltaria ao normal, independente de ejacular ou não. Ou seja, não existe embasamento científico para que eles façam a retenção seminal por mais que 7 dias. Então, para quem quer que seja, que acredite que esteja com uma baixa de testosterona e esteja fazendo a retenção seminal no propósito de aumentar a testosterona, seria, então, não masturbar ou não ejacular por 7 dias e ejacular porque não vai fazer diferença fazer por 130. Na verdade, isso de estudo é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, né? Então, a gente vê isso em todas as áreas.
sempre tem alguém que fala, mas tem um estudo que fala tal coisa. Então, a primeira coisa é realmente avaliar a qualidade desse estudo. Como eu disse, nós especialistas que estudamos e trabalhamos com medicina baseada em evidência, a gente tem os critérios para avaliar se aquele estudo, de fato, ele tem um impacto ou não. Então, você tem que pesquisar a metodologia que foi avaliada nisso, o número de pacientes, como é que foi a dosagem de testosterona, enfim, né? É uma série de variáveis que tem que ser avaliadas. A Foi um estudo que metodologia teve tem que ser estudada, né? teve, estatisticamente falando, foi relevante ou não. Foi um estudo que foi publicado numa revista médica de impacto, né? Que isso é uma coisa que também traz mais credibilidade, porque existe uma triagem, né, para se publicar numa revista médica de qualidade. Então, existe estudo para tudo. Se a gente for entrar no PubMed, né, que é o principal banco de dados de estudo médico, você pode colocar qualquer coisa lá no PubMed. Provavelmente vai ter pelo menos um estudo sobre aquilo. Quer dizer que tudo isso é verdade? Não, né? Você tem que avaliar se realmente é um estudo que avaliou os pacientes, foi um estudo só de desfecho. Então, isso é muito mais complexo do que, às vezes, um leigo pega aquilo ali isoladamente e leva como verdade absoluta, né? Então, tem que tomar Exato. muito cuidado com isso. Exatamente. E é uma coisa que que eu venho colocando, é que tem muita gente que fala, você está fazendo uma campanha contra o movimento de não masturbação, que é uma coisa positiva para algumas pessoas. E eu entendo, eu já li alguns estudos que falam que a prática da abstinência pode ser benéfica em alguns quadros de disfunção sexual, em alguns quadros, mas como uma coisa associada como diz, a uma abordagem multidisciplinar do paciente que tem realmente a indicação para usar o movimento. Então, não é aquela coisa, eu acho que eu tenho um problema, eu acho que a masturbação é negativa de alguma forma, e eu vou entrar no movimento e eu vou me sentir melhor. O seu bem-estar, a sua disposição pode estar sendo relacionada com outros fatores, igual a gente colocou, e você pode ser uma pessoa que não tenha necessidade de fazer abstinência. Se você fizer, como a gente disse, o uso de uma forma moderada e que não seja de forma exclusiva, né? Que a gente conversou um pouco sobre alguns estudos, seria a forma nociva do uso da prática da masturbação seria quando você faz o uso de forma exclusiva, quando você não tem uma parceira sexual, tá certo? E não aquela coisa, eu quero utilizar a masturbação e você saiba utilizar e você tem práticas saudáveis na sua vida, você não vai ter nada dessas sensações. Isso também tem muitos relatos, eu tenho que dar como diz, a credibilidade aos meus seguidores que suportam os meus vídeos e que vêm falar também da experiência pessoal deles de se masturbar todos os dias e terem vidas saudáveis e se sentir dispostos, se sentir bem-estar e não saber do que se trata essas pessoas demonizando e mitificando a masturbação dessa forma, né? Eu acho que é bem legal a gente tocar nesse assunto. Eu acho que a gente podia fechar pelo menos na parte da testosterona e falar um pouco da parte feminina, alguma coisa, dar um toque para as mulheres, e convidar as pessoas a mandar suas dúvidas, que assim você pode responder por mensagem, ou a gente pode fazer uma próxima conversa, se o pessoal tiver alguma dúvida, que abra um novo debate, né? Eu acho que é bem legal. Me diz vamos só para a gente fechar a testosterona, eu acho que é uma curiosidade que todos os meninos estão aí sim, esperando, aqueles que não têm nenhum problema, que não estão aí para masturbação, que querem saber sobre o uso da testosterona para a prática esportiva e para a academia. Como que é usado, o que é ok de se usar hoje na medicina? Bom, então, primeiramente, eu como endocrinologista, eu sigo as recomendações das instituições, a Endocrine Society, que é americana, e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Brasil. Então, nesse sentido, o uso de testosterona para fins ergogênicos, né, esportivos, melhora de performance, isso é proibido, né? A única indicação formal do uso de testosterona é para casos de deficiência de testosterona. Existem, sim, pessoas que têm indicação de usar, né, que têm patologias, que têm doenças relacionadas com hipogonadismo, que têm que repor testosterona, que é um hormônio
importantíssimo, né? Não só para essa parte sexual, mas para a saúde óssea, para a saúde até cardiovascular, anemia, enfim, é um hormônio super importante. Mas o uso para fim ergogênico, ele é proibido, e é importante frisar que ele é proibido não que não faça efeito. Sim, seria, né, eu não estaria sendo honesta se eu falasse que não faz efeito. Testosterona é um hormônio que melhora a massa muscular, sem dúvida nenhuma, né, que tem efeitos ergogênicos interessantes. A grande questão é o uso abusivo da testosterona, ele leva a efeitos colaterais que podem ser graves. Por isso que nenhuma sociedade séria vai indicar um uso por questões estéticas, porque não existe perfil de segurança. Então, a gente vê que é muito comum, às vezes, paciente tomar oxandrolona, né, que é um tipo de esteroide anabolizante, que é por via oral, e aí parece, às vezes, que é uma coisa inócua, que é um comprimidinho, que é um suplemento. Não é. É um esteroide anabolizante, que tem metabolização hepática, pode gerar dano ao fígado. O excesso de testosterona, ele aumenta o risco cardiovascular, né? Então pode gerar polissemia, que é aumento dos glóbulos vermelhos, hiperviscosidade, enfim. Então, o perfil de segurança para uso ergogênico não é reconhecido por nenhuma sociedade no ramo da endocrinologia, tanto no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Então, quem usa testosterona para fins estéticos, mesmo que prescrito por um profissional de saúde, é o que a gente chama de off-label, quer dizer que é fora das diretrizes, né? Baseada na experiência pessoal daquele profissional, mas que não há respaldo científico que garanta segurança relacionada a esse uso. Certo. E eu acho que o mais interessante é que você trouxe um pouco desses danos, que são coisas que as pessoas às vezes não veem, porque e como você disse, é aquele comprimidinho que vai dar aquele dano lá no futuro, que a pessoa não vai nem relacionar mais aquele uso daquele tal comprimidinho, às vezes não vai nem lembrar, quando vai no médico nem comenta, quando o médico pergunta se você já fez o uso de alguma coisa que poderia ser, né, a causa, às a vezes pessoa nem não vai nem sabe que é relacionar, anabolizante, sim. não sabe nem às vezes o que é, às vezes, meu amigo usa, todo mundo usa, é aquela coisa, né, da popularidade. Sim, Mas eu existem acho que é uma outras coisa. formas de melhora de performance esportiva com suplementos que são estudados e que têm perfil de segurança, né? Então, enfim, creatina, betalanina, tem uma série de substâncias que podem ser usadas para quem é atleta ou amador ou profissional com melhores rendimentos, mas hormônio, embora tenha benefício ergogênico, sem dúvida nenhuma, mas não tem perfil de segurança. E até a própria infertilidade. Né? Pode-se fazer um ciclo, como eles chamam, né, de anabolizante. Isso pode gerar uma infertilidade que, às vezes, não é reversível, mesmo com estímulo, com tratamento, nem sempre essa infertilidade pode ser revertida. Muitas vezes os jovens não têm essa preocupação com a fertilidade a princípio, mas igual você falou, a questão do aumento da viscosidade do sangue, tem muita gente que tem, todo mundo, pelo menos, né, que já ouviu falar do tal do derrame, né, tem aquele medo ou de uma trombose venosa profunda, alguém que já ouviu falar, né, das questões das embolias. Isso é um dos riscos, né, são doenças que podem vir a ser causadas pelo uso desse comprimidinho tão simples. Sim, e que, sem dúvida. Né, é o fim da carreira, como diz, um derrame cerebral. Sim. Então, às vezes está aquela pessoa linda, maravilhosa e não está saudável, né? E é isso que eu acho que a maioria das pessoas tem essa visão do anabolizante, né? Assim como você falou que existe um mito da visão negativa do modulador de apetite, porque pensa na anorexia, na bulimia, mas o anabolizante também pensa naquela coisa da beleza que está vazia por dentro, mas que não tem saúde. Então, o importante é também frisar que existem os casos, porque existem aqueles rapazes que não conseguem ganhar massa muscular, que às vezes está com problema da libido, né, uma questão, uma disfunção sexual, alguma coisa, e que pode estar sofrendo de uma disfunção, precisa ir no profissional para fazer a dosagem e para fazer a reposição também. Exatamente, então, com certeza. O mais interessante e o melhor conselho que a gente pode deixar aqui é para que o pessoal sempre procure o profissional em caso de dúvida, né? Para fazer a melhor parte principalmente da testosterona, né? Nós endócrinos, urologistas, né, também tem um manejo muito grande dessa parte de testosterona,
mas tem que procurar um profissional para realmente ver se essas queixas são atribuíveis a uma deficiência hormonal e se sim, né, tem indicação de repor, tem vários esquemas de reposição, seja injetável, seja em forma de gel, transdérmico, e o segmento é super importante para a gente garantir que vai ser seguro, que a gente vai manter as taxas equilibradas, né, para não ter um efeito colateral. Legal. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a saúde hormonal das mulheres, já que a gente falou tanto dos homens, né? E falar um pouco também nessa questão do androgenismo nas mulheres. Eu acho que um dos assuntos que acaba a gente levando a gente a falar, pode ser que a gente deixe muitos, como você disse, a endócrino é muito ampla, a gente, óbvio, não vai conseguir falar de tudo, mas é um assunto muito proeminente também, muito iminente. Todo mundo já ouviu falar, tem alguma amiga, alguma parente, alguma familiar que tem síndrome de ovário policístico. E existe muito mito também em torno da síndrome de ovário policístico, questões hormonais e questão de fertilidade, né? Você pode dar uma explicadinha aí para quem tem, ou até para quem não tem, só para saber do que se trata? Bom, síndrome dos ovários policísticos realmente é algo muito comum, né? A gente vê muito na endocrinologia, os ginecologistas também abordam muito em consultório. E é realmente uma disfunção hormonal, né, nas meninas, nas mulheres, que leva principalmente a aumento dos androgênios, né? Então, aumento dos hormônios masculinos, a gente chama de hiperandrogenismo, né? E irregularidade menstrual. Então, quando se suspeita de ovário policístico, é aquela mulher, aquela adolescente que passa vários ciclos sem menstruar, né? Então, que às vezes fica 2, 3 meses sem menstruação, então tem um ciclo totalmente errático, tem mês que vem, tem mês que não vem, e que tem sinais desses aumentos de androgênio no corpo. O que é isso? Quando a gente aumenta muito testosterona, né, esses hormônios masculinos, a gente tende a apresentar calvície, queda de cabelo, pele oleosa, acne, né, espinha, aumento de pelo corporal, né, então também no rosto, intermamilar, enfim. Então, esses são os sintomas que chamam muita atenção para a síndrome de ovário policístico. E, é claro, tudo na medicina tem diagnóstico diferencial, né? Não é toda alteração menstrual que é ovário policístico, mas com certeza é uma das causas mais frequentes que tem. E até nesse congresso que eu fui ontem, estava se falando do diagnóstico de SOP, né, que é a sigla, né, nas adolescentes. A gente tem que tomar muito cuidado em diagnóstico de ovário policístico em adolescente, porque o eixo sexual ainda está imaturo ali, né? Então, às vezes, as primeiras ovulações, elas não são tão certinhas, né? Nem sempre se menstrua regularmente ali nos primeiros anos de idade fértil. E eu recebo até em consultório pacientes adultos, né? De 20 e poucos, 30 e poucos anos, que falam que tem ovário policístico, e eu pergunto desde quando, né? Que trata com anticoncepcional, e você vai ver que tem ovário policístico desde 12 anos de idade. Né, fala que fez o diagnóstico aos 12 anos, sendo que a primeira menstruação foi aos 11. Talvez essa paciente não tenha ovário policístico, né? Então tem que retestar isso, investigar novamente, né? E aí, de fato, às vezes a gente até retira o anticoncepcional para poder investigar direito, né? Porque com o anticoncepcional as dosagens ficam todas diferentes. E aí você faz ultrassom transvaginal, você dosa testosterona, os androgênios, e nem sempre aquela mulher que lá na adolescência alguém uma vez disse que tinha, necessariamente ela tem ovário policístico, né? Então tem que ter mais critério para diagnóstico, principalmente na adolescência. Exatamente. Eu gostei muito que você trouxe isso, sem a gente ter nem comentado nada sobre esse tema anteriormente, porque há 3, 4 dias atrás eu fiz uma aula, um vídeo para o YouTube, mas uma coisa mais privada, para compartilhar só com o meu grupo de estudo aqui. Então, é tudo em inglês, é uma aula que eu fiz sobre síndrome de ovário policístico. E aí eu acabei nerd demais, fui investigar, fazer mais pesquisa e acabei fazendo uma aula, 10 minutos, 1 hora e 10 minutos de aula sobre o tema e uma extensa discussão sobre vários mitos e questões, incluindo a questão do diagnóstico precoce, porque é uma coisa que aqui nos livros para preparação, para equivalência, eles são muito ligados a protocolo, então a gente tem que decorar muito protocolo, muito à risca. E o protocolo aqui fala muito claramente
que o período de irregularidade tem que ser acima de 6 meses, tem que ser no mínimo 6 meses de irregularidade dos períodos, dos ciclos, e que tem que ter, que seria ideal que tivesse uma distância da puberdade de 2 anos, para que a gente isolasse, porque como você mesmo mostrou, esses sintomas, né, que a gente apresenta como hiperandrogenismo, eles são sintomas muito comuns na puberdade, né? Sim, exatamente. A irregularidade, a acne, o ganho de peso, que não é um fator de desencadeante, mas é um fator muito relacionado, né? Intrinsecamente relacionado com a síndrome do ovário policístico. Então, é bem interessante que você trouxe isso para que exista também essa questão do follow-up que às vezes o paciente não faz, né? Porque o paciente vai, o especialista faz o diagnóstico, ou o médico sugere que seja esse o diagnóstico, e aí não volta mais, pega aquela pílula, toma para sempre, eu tenho síndrome de ovário policístico, mas não deixou nem terminar a investigação para fechar o diagnóstico propriamente dito. Né? Exatamente, exatamente. E até o anticoncepcional, hoje em dia, o anticoncepcional ele é muito demonizado também, né? O que eu sempre falo, anticoncepcional é um remédio, né? Também não é uma coisa inócua que qualquer pessoa pode tomar, enfim, né? Até o anticoncepcional ele precisa de uma indicação médica, mesmo que não relacionada à doença, né? Para fim de contracepção mesmo. Escolher a melhor dosagem, avaliar se o método hormonal realmente é o melhor método para paciente, né? Exatamente. Então, eu vejo isso, né? Pessoas, mulheres que usam pílula contraceptiva há anos porque a amiga toma. E, na verdade, toma desde antes de iniciar a vida sexual, né? Por conta de um possível ovário policístico. E não é. E eu também acho importante falar que anticoncepcional não é o único tratamento de ovário policístico. Exato. Existe uma relação direta, né? Ovário policístico é igual a anticoncepcional. E não é verdade. Muitas das vezes a gente consegue, até com mudança de estilo de vida, com perda de peso, com controle da resistência insulínica, você consegue ver que essas pacientes, né, as que têm esse perfil, esse fenótipo de excesso de peso, de gordura central, que elas regularizam, às vezes, até os ciclos menstruais, né? Então, ovulam melhor com a perda de peso, com restrição de carboidrato refinado na dieta. Então, não é só anticoncepcional. Quem tem ovário policístico tem uma disfunção metabólica também, né? Tem que ter um segmento na parte da insulina, na parte da perda de peso. O anticoncepcional, ele é só o sintomático, digamos assim. Ele não vai tratar a origem do problema. Ele vai manejar os sintomas. Então, o anticoncepcional ele vai melhorar a acne, vai melhorar o excesso de pelo, né? O hirsutismo. Ele vai prevenir que o endométrio não fique muito espessado, né? Porque a mulher não ovula, não tem progesterona, enfim. Mas ele não vai tratar a origem do ovário policístico. Isso também é um mito, né? Exatamente, isso é muito legal você ter falado, porque eu tenho inclusive uma amiga que outro dia eu nunca soube, ela é minha amiga, então eu não sou médica dela, mas ela sempre traz um problema ou outro. Eu lembro que ela comentou que ela estava sofrendo de hipercolesterolemia, colesterol alto, e ela é magra, a família dela toda magra. Eu perguntei, mas tem um fator familiar? Sua família? Não, toda minha família é. Então, naquele tempo, quando ela teve o diagnóstico, achei que fosse só familiar, mas recentemente, falando de ciclos e tudo mais, eu falei, nossa, eu nunca perguntei para ela a questão do ciclo. Pode ser que essa questão desse colesterol em idade tão jovem seja mais relacionado a um ovário policístico, né? Que é tão comum. E aí eu resolvi perguntar para ela e ela me disse que ela tem. Tipo assim, não, eu tenho ovário policístico. Eu falei, interessante, né? E aí fui até perguntar da questão do ciclo. Ela, não, meu ciclo é regular. E aí eu falei, mas você toma então onde? Não, eu tive ovário policístico, eu tô curada. E aí eu achei interessante que ela colocasse, eu falei assim, não, peraí, vamos voltar um pouco, porque ovário policístico é uma síndrome, por isso são sintomas, que controla com o anticoncepcional que você está tomando, está controlando, né, alguns dos sintomas, e a questão da ovulação, mas tem que usar uma metformina, que provavelmente está fazendo por outro, né, para resistência insulínica, mas foi a questão que eu falei com ela, e é uma coisa que é bem interessante da síndrome do ovário policístico, é que tem a questão da obesidade. Então tem muita gente que acha que a obesidade seria o fator relacionado
ao colesterol, ou à resistência insulínica, ou a uma alta da pressão, e não é. É uma coisa, igual você falou, da desordem hormonal, e não é necessariamente o paciente obeso que tem o ovário policístico, simplesmente que vai ter esse problema metabólico. Aham, sim. Sim, é muito relacionado. A gente até indica que as pacientes que têm ovário policístico, se elas têm estigma de resistência insulínica, né? Se elas têm achados de resistência insulínica, por exemplo, a acantose, né? Que é aquele escurecimento de dobra, obesidade central em mulher, uma cintura final acima de 80, ou índice de obesidade, elas têm que ser, inclusive, rastreadas para diabetes e pré-diabetes, né? De tão marcante que é essa relação metabólica, né, com o ovário policístico. Essas pacientes têm que fazer aquele teste oral que a gente fala de tolerância à glicose, né, para dosar, glicemia, etc. É muito marcante isso. Então, não é só a parte do anticoncepcional, né? É tudo que vem junto com a parte metabólica. Puxando a orelha aí das pacientes de ovário policístico que vão lá, pega a pílula, nunca mais volta, tá vendo? Exatamente. Tem que fazer o acompanhamento, o follow-up é muito importante, né? E para as pacientes obesas, inclusive aqui no Canadá, é indicado que se faça teste de tolerância oral à glicose anualmente. Isso. Né? Algumas diretrizes falam anualmente, algumas falam de 2 em 2 anos, mas o consenso é que realmente tem que fazer de forma periódica. Exatamente. Então, outra coisa que eu queria falar, a gente não vai ficar falando de ovário policístico para sempre, meninas, vocês podem mandar as dúvidas que quando vocês tiverem, eu passo para a doutora Érica, ela vai responder, ou fazemos uma nova conversa, mas eu quero falar sobre o ovário policístico e fertilidade. E a infertilidade. Por quê? Porque existe também, acho que aquele mito que eu já vi que não é mais, eu não sei eu não sei medir se é maior no Brasil ou aqui, mas eu já vi aqui muito marcante e eu já ouvi no Brasil algumas meninas falando é que eu tenho ovário policístico, eu sou infértil. E aí, como diz, acabou-se, né? Faz sexo sem preservativo, sem proteção, fica grávida, foi um milagre, né? Então eu acho que isso é um mito que às vezes muitos médicos também vão puxar a orelha dos coleguinhas aí que fazem essa desinformação, que falam você tem ovário policístico, você é infértil. Né? Fala aí um pouquinho da sua prática. Não, e isso é engraçado você ter falado disso, porque eu recebo muitas pacientes com, de fato, às vezes até um diagnóstico estabelecido de ovário policístico, mas que são obesas e buscam a consulta para a questão do tratamento da obesidade. E uma delas até foi recente que isso aconteceu, começou um tratamento para perda de peso, inclusive medicamentoso, com suporte nutricional também, segmento com nutricionista, e ela emagreceu muito, ela emagreceu 15 quilos, ela vinha em uso já de anticoncepcional, né, pela SOP, e ela falou, doutor, eu quero engravidar. Eu falei, bom, para o anticoncepcional, que eu acredito que pela sua perda de peso, redução da resistência insulínica, a gente chegou a fazer metformina também, provavelmente você vai regularizar o seu ciclo e provavelmente você vai conseguir engravidar. E ela, no segundo mês sem pílula, uma pílula que ela tomava há 10 anos, ela gestou, né? Então, a paciente que está agora gestante já de 3, 4 meses, mas que a vida toda tomando pílula e achando que nunca ia conseguir engravidar, e teve mudança de estilo de vida, perdeu peso, suspendeu o anticoncepcional e engravidou sem dificuldade. É claro que... Opa! Mas isso realmente, o ovário policístico tem alguns ciclos anovulatórios, né? Então quer dizer que às vezes a mulher não ovula e por isso que ela fica aquele período sem menstruar, mas tem ciclos que ovula também. Então mesmo quando ela está descompensada do ovário policístico sem tratamento, ainda assim tem vezes que ela ovula. E isso pode gerar realmente uma gestação, né? Então é muito mito isso. O ovário policístico não engravida? Algumas têm uma dificuldade maior, né? Então, de fato, às vezes tem que induzir a fertilidade. Então, depende do perfil do paciente. Mas, na minha prática, o que eu vejo é que o ovário policístico, quando é relacionado principalmente a resistência insulínica grave, excesso de peso, quando a gente trata essa parte metabólica, a fertilidade, ela melhora muito, muito. Sim, é bem interessante, porque eu fiz um pouco dessa pesquisa, porque eu estava ficando quase que incomodada, realmente, de tanto ouvir paciente aqui, ou de ouvir, né? Aqui eu não tenho paciente, aqui eu tenho conhecidos, né? Aqui eu não pratico ainda. Mas eu ouvia muito assim, parente
que tem ovário policístico e que tem amiga que tem ovário policístico. Ah, foi um milagre, engravidou. Aí eu falava, gente, mas como? Ah, porque o médico me disse que eu tenho ovário policístico, então que eu sou infértil. E aí eu comecei até a conversar com colegas nos grupos de estudos, e é uma coisa que muita gente às vezes nem toca nesse assunto. Ah, deixa, cada um fala uma coisa. Eu falo, gente, mas isso é um mito muito errado. Por quê? Porque existe um número, é de 70% a 80% a infertilidade entre as pacientes com ovário policístico, porque eu dei uma checada nos números atuais, né? A incidência da infertilidade. Então, seria mais ou menos como dizer que você tem uma predisponência, né, uma predisposição de ter a infertilidade se você não controlar a sua síndrome de ovário policístico. Exatamente, com certeza. Porém, se você simplesmente, né, e uma coisa interessante de se dizer, igual você falou dos ciclos, os ciclos anovulatórios são os ciclos que você não tem menstruação. Então, se você não tem realmente menstruação por 6 meses, provavelmente você não está ovulando, você provavelmente está em ovulação, está num status de infertilidade, né? Sim. Mas que não é um status que não é uma, como eu disse, é um status, não é uma coisa não é uma permanente. coisa permanente. Então, Sim. no próximo ciclo, pode ser que o seu ovário resolva liberar o folículo e você vai estar fértil, e aí você vai ter o milagre acontecer, né? O milagre vai acontecer. Mas quando não é um milagre, quando é uma coisa que é um ciclo irregular, né? Um ciclo que está desregulado. E interessantemente também, você comentou a questão da metformina, a metformina por si só é indutora da ovulação. Então, se você está fazendo um acompanhamento com, né, da sua SOP adequadamente, e o seu médico já está te tratando com uma metformina, você já está, como diz, você já não está tão protegida de ser infértil, porque você já está tratando um pouco da sua ovulação aí. Óbvio, de uma paciente, igual você disse, aí está com a queixa da infertilidade, a gente coloca o clomifeno, pode até outras coisas. Porém, eu acho que é bem interessante que a gente fale isso. Meninas do ovário policístico, vocês não estão inférteis, vocês não estão protegidas de ficarem grávidas. Então, tem que usar proteção da mesma forma. Né? O ciclo irregular não é um ciclo de infertilidade ou um ciclo anovulatório. E outra coisa que eu acho que é interessante é que existe muito essa questão desse tratamento. Que se às vezes você não está achando que o seu ginecologista pode estar tratando adequadamente, você pode procurar um endócrino para fazer essa adequação, né, multidisciplinar e fazer uma referência, uma contra-referência aí bem legal também. Com certeza. Não, a maioria das minhas pacientes com ovário policístico são até encaminhadas por colegas ginecologistas, né? Então, sem dúvida nenhuma, são especialidades que caminham juntas, né? Cada uma tem uma experiência maior em uma área, né? Mas caminham juntas, sem dúvida. Na verdade, eu ouvi isso de uma colega nossa, a Miriam, que é oncologista. Eu perguntei para ela outro dia, quando eu estava fazendo estudo, né, estudando, pesquisando mais para fazer a minha apresentação aqui de ovário policístico, quem seria a melhor pessoa para me falar sobre questão de tratamento do ovário policístico. Mas, no caso, eu estava pensando mais em tratamento da parte cirúrgica. E aí eu acabei achando que fosse mais adequado procurar os GOs, né, os ginecologistas obstetras. Porém, ela foi a pessoa que me falou, olha, hoje em dia, quem trata o SOP mais do que o GO é o endócrino, e eu acho que é mais do que adequado pela questão da dosagem, pela questão da pesquisa que tem que ser feita laboratorial para a investigação, para o diagnóstico, né? E para o acompanhamento dos outros distúrbios metabólicos que são associados. Né? Sem dúvida. Então, bem legal. Bem legal. E é legal que você possa trazer isso para a gente também. Uma das coisas que eu acho que acontece e que eu vi acontecer aqui é que ou existem esses diagnósticos muito precoces de SOP, né, que às vezes podem não ser tão acurados, né? Ou então aquele subdiagnosticado que só vai ser diagnosticado lá na frente, quando faz uma cesárea, acha aquele ovário policístico gigante que precisa ser retirado. Isso também é uma coisa que você vê aí, tem muito subdiagnóstico, muita gente que vem na busca mais da infertilidade, de um tratamento da infertilidade, descobre que tem o ovário policístico? Sim, né? Então, na verdade, tem dois espectros. O que eu vejo é que, às vezes, as mulheres elas não têm entendimento sobre o seu ciclo menstrual.
né? Às vezes eu recebo paciente que pergunta na consulta, como que... Primeira consulta, né? Então, aquela anamnese mais extensa, que você pergunta tudo, né? E aí, como que é a sua menstruação? Quanto tempo que é a duração do seu ciclo? A paciente não sabe nem o que é um ciclo, né? Que um ciclo vai do primeiro dia de menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Isso é um ciclo. Que o normal de um ciclo é de 21 a 35, né? No máximo 40 dias. Então, às vezes, ela tem uma menstruação que é errátil, mas que aquilo ali ela não presta atenção naquilo. Acha que é normal, né? Uma vez menstruar com 20 dias, outra vez menstruar com 40 dias, ou não tem nem essa noção, né? Que realmente existe um padrão, que é um padrão normal, né? E até do conhecimento do seu ciclo, né? E sim, né? Tem pacientes que buscam, né, para procurar infertilidade, né? Às vezes até encaminhadas de ginecologistas que já triaram, às vezes, as causas mais comuns, né? Por exemplo, o próprio ovário policístico ou aumento de prolactina, né? Que é uma causa também que irregularidade menstrual, dificuldade de gestar. Por isso que eu digo hormônio, tem vários hormônios que atuam de forma sinérgica. Então, um que está um pouquinho fora do eixo já causa infertilidade. Hormônio da tireoide. Se você está com hipotireoidismo ou hipertireoidismo, a sua fertilidade ela cai muito também, né? E lembrar que infertilidade, isso é importante também, não é só da mulher. Geralmente se investiga, parece que todas as causas do mundo são relacionadas no casal à mulher. Mas tem que se triar o homem também, né? Então é uma Exato. investigação do casal, não é só da mulher. Às vezes porque ela tem ovário policístico e Já fica se incomoda apontando, com né, aquela aquilo, coisa. e como se aquilo fosse o único fator que fosse relacionado à infertilidade. E acaba investigando, vai ver que lá na frente era uma causa masculina também, né? Uma Exato. varicocele grave, enfim. Uhum. Então é uma investigação do casal. Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente, né, a gente, pessoas, né, não é médico ou paciente, a gente acaba caindo nessas sugestões da realidade, porque a gente já sabe que o paciente tem uma SOP, aí já, óbvio que a culpa é dela, é claro que vai ter dificuldade, e acaba esquecendo de fazer a investigação completa, exatamente. Eu acho que é bem interessante que a gente traga isso. E uma das outras coisas que eu queria falar sobre a questão do, da SOP é a questão, igual você falou, da dieta. Tem outros fatores que podem ajudar, que não é só aquela questão do vou tomar meu anticoncepcional e tô tratando, tô fazendo a minha parte. Não, existem outras coisas. Inclusive, a questão de combater o índice de massa corporal, né? Que, como como a gente pode dar uma pincelada aqui, é um fator que piora a anovulação, que piora, que causa mais risco para a infertilidade. Então, se Sem a mulher dúvida. quer engravidar, é ideal que ela realmente combata esse excesso do peso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Parece que, às vezes, uma perda de peso de 5, 10% já melhora a ovulação, né? Já melhora a fertilidade. Mas o ideal é sempre a gente tentar trazer essa paciente para o índice de massa corpórea eutrófico, né? Que seria um IMC aí até 25. Mas só se a gente chegar na nossa meta mesmo, nesse IMC ao pé da letra, pelo menos perder 10% do peso, melhorar a resistência insulínica, exercício físico, que é importantíssimo, né, que melhora a sensibilidade da insulina também. Então, quanto mais a insulina estimula o ovário, maior o ovário fica, com mais cisto periférico. Então, não existe tratamento de SOP sem essa parte metabólica. Tem estudo de algumas outras suplementações que parece que melhoram, né? Então, minoxidil, que é uma suplementação que até nos consensos mais recentes tem entrado como melhora o hiperandrogenismo, parece que melhora o perfil de ovulação. Tem estudo de SOP com vitamina D, mas aí é menor. Estudo de SOP com melatonina, mas que também é pequenininho, né? Então não entra em consenso ainda. Mas resistência Mas muita insulínica, com coisa certeza. por aí, né? Muita coisa sendo estudada, com certeza. Muitos estudos e muita novidade sempre, todo ano, né? Porque são Sim, áreas que ainda estão desenvolvendo muito, né? sim, com Em questão certeza. de estudos científicos, principalmente. Né? Uhum. E me fala um pouquinho sobre a sua prática e essa questão multidisciplinar. Você sempre orienta o paciente? Você tem alguém que você já indica, nutricionista, que você trabalha junto? Como é que funciona a sua prática, a sua Uhum. clínica? Um pouquinho de
como que o pessoal Uhum. vai te encontrar e como que Bom, seria isso, essa coisa no pessoal? não, então no momento, né, eu tô aqui em Petrópolis, né, no estado do Rio. Por enquanto, eu atendo em 2 clínicas aqui em Petrópolis, né, que é o Centro Médico Luz Pasteur e a Clínica Maurício Baixo, mas estou programando já para o ano que vem ter o meu consultório com outros especialistas até, né, que são afins, né, então, dermato, enfim, fazer uma coisa mais, assim, multidisciplinar, né, tô vendo até com a Marina, nossa colega de turma, né, com a Miriam, pra Legal. gente fazer uma parceria. E eu sou muito adepta da parte multidisciplinar. É, Na endocrinologia, a gente tem que ter um suporte de um bom nutricionista, né, para fazer um cardápio específico para aquele paciente. Tem que ter uma parceria com a parte do exercício físico. Então, geralmente eu indico o exercício físico, o paciente não é muito adepto de academia mesmo. Então, hoje em dia tem outras coisas a se fazer, estúdios, né, um atendimento mais individualizado, que eu acho legal. E, como falei, a parte do ginecologista, enfim, né? Então, é uma especialidade que a gente tem que ter profissionais que a gente gosta de trabalhar junto para fazer essa referência e contra-referência, né? E principalmente na parte da obesidade e do sobrepeso, quanto mais profissionais estão relacionados no tratamento daquele paciente, melhor é o resultado. Então, se o paciente está só com o médico, o resultado vai ser bom, mas se ele está com o médico, nutricionista, com educador físico, com um psicólogo, né, a gente sabe que tem muita relação de transtorno alimentar. Então, quanto mais multidisciplinar é o segmento, melhor para o paciente, né? Com certeza. Muito bom. Exatamente. Eu acho que isso é. E eu acho que os outros profissionais também reconhecem a melhora dessa abordagem, né? Com Uhum. vários profissionais, o apoio que às vezes o paciente tem de cada profissional é diferente, Exatamente. o que ele Exatamente. precisa ouvir e Sim, com receber, certeza. aquela troca, é uma coisa bem, bem única de cada um, né? De Com cada certeza. paciente, o paciente com cada um dos profissionais da área. Isso aí. Então, gente, eu acho que foi bem legal. Uma das coisas que eu coloquei aqui, que era para a gente ficar atenta à nossa linguagem, tentar ser bem leiga, tentar passar de uma forma, né, que eu acho que isso é uma discussão importante para se fazer com colegas, de sempre tentar trazer a informação de uma forma mais adequada, mais que o paciente consiga assimilar, né, que crie, como diz, mais informação e menos mito, né? Para que as Uhum. pessoas não saiam do consultório com como diz, uma pulga, uma caraminhola atrás da orelha, né? Uhum. Isso aí. Então, tá certo. Eu acho que por hoje é só. Eu vou parar a gravação como eu geralmente faço com os outros, tá certo, Érica? E a gente pode fazer o nosso bate-papo Tá bom. privado, tá certo? Eu vou te convidar a dar a sua finalização aí, aí o seu tchau, convide o pessoal a acompanhar você no seu Instagram, que eu acho que é onde você às vezes usa, Uhum. é a plataforma que você usa para falar um pouco sobre a sua área e Uhum. educar a população sobre mitos também e Uhum. falar, apresentar assuntos e pontos, questões filosóficas aí para a galera sobre a sua área, tá certo? O meu Instagram, né, profissional que eu uso é @doutora.ericaferreira, que geralmente eu tento colocar posts da minha especialidade na parte de esclarecimento, né, de mitos. Então, sou eu mesma que edito, né, que tento fazer. Então, às vezes, de uma forma até não consigo botar com muito conteúdo, porque nós fazemos outras coisas, né? Eu trabalho, eu dou aula na faculdade, mas eu sempre tento um tempinho para disponibilizar esse conteúdo, porque eu acho legal que a gente tem muito mito e muitos modismos em todas as áreas, principalmente na endócrino. Então, eu tento levar o que tem mais de evidência científica e o que é mais embasado na nossa área. Muito legal. Obrigada pelo convite. Agora eu vou ter que não finalizar, porque a gente vai ter que falar só mais um pouquinho de você ser professora, porque isso é super maravilhoso, né? Eu acho que é muito top, e a gente tem que falar só um pouquinho, às vezes, como é que é essa troca? Deve ser sensacional, né? É muito. Eu sempre, né? Então, eu gostava muito na faculdade sempre disso, né? De grupo de estudo e tal. E eu sempre gostei de estudar. E aí eu fiz clínica médica, fiz endócrino no Rio. E aí, quando eu voltei para Petrópolis, me convidaram para dar aula na faculdade.
E eu achei super legal, porque eu gosto dessa parte acadêmica. Eu acho que, acima de tudo, é uma forma da gente continuar buscando conhecimento e se atualizar. E o vínculo afetivo, né, que a gente tem com a faculdade, que foi a nossa faculdade, né, que teve a nossa formação. Então, isso acaba contando também. Trabalhar com os professores que foram nossos professores, né, que agora são colegas de trabalho. Então, eu acho uma experiência super legal. Essa parte docente, né, ocupa bastante da minha vida agora, né? Eu tenho uma carga horária relativamente grande na faculdade, que eu divido com consultório, com plantão também, né? De urgência, enfim. Mas que é muito bom. Eu dou aula de clínica médica para o 4º ano, né? E dou aula também para uma disciplina do 1º ano, que é de práticas profissionais, né? Chama de habilidades médicas. PCPP. Isso, que era o PCPP da nossa época. Jorge Barilo. Isso aí. Óbvio, era a minha matéria preferida. Legal. Eu sempre gostei muito da prática, né? No entanto, que eu acabei na emergência e sempre gosto muito de hands-on, gosto dessas coisas, né? O pessoal que trabalhava comigo no SAMU falava que eu era faca na caveira, sangue nos olhos. Não, mas é muito legal. Deve ser uma troca, e eu acho que isso que é uma coisa que até para mim, nos últimos anos, eu pensei muito em ir um pouco na área acadêmica, tentar adentrar a área acadêmica. Eu sempre gostei muito de estudo, fiz alguns estudos científicos, fiz a pós-graduação, um estudo experimental, decidi fazer, apesar de todas as ideias de fazer revisões bibliográficas, não consegui, acabei fazendo estudo experimental. E gosto muito de estudos científicos, de ler e ir através daquelas metodologias todas. Então, ultimamente eu tenho pensado muito em adentrar o campo acadêmico por essa questão da troca, da atualização, da constante aprendizado. Eu acho que é muito importante. Depois que a gente vai se distanciando né, da graduação, já vai fazendo muitos anos que a gente se graduou, aí a gente vai sentindo aquela necessidade de se educar novamente, de se atualizar e manter isso aí, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Então a gente sempre tem que fazer uma coisa diferente. Então, até eu dou aula de clínica médica, não é só endócrino, né? Então, eu adoro clínica, eu continuo ainda estudando essa parte de clínica, né, das outras áreas. E é isso que eu gosto, né? Você não fica restrito ali só num nicho, né, de atuação, num nicho de. E aí tem a aula teórica e a aula prática também. Sim, eu fico mais até na parte prática, né? Eu fico no CRA, né? Que é um dos hospitais que os meninos rodam aqui em Petrópolis. Muito legal. Muita saudade só de ouvir isso. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando as entrevistas e convidar vocês mais uma vez para acompanhar o canal e deixar suas dúvidas e comentários aí, tá certo? Vai lá, Érica.